Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui no estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e versículo 12 também, mais para o finzinho do capítulo 12, em que ele continua falando sobre a questão da diversidade, né? Antes ele falou da diversidade dos carismas, dos dons, e agora ele vai trazer uma metáfora muito legal, que a Bíblia de Jerusalém chama assim, comparação do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, né? Espírito aqui com letra maiúscula, né? Que faz uma referência ao Espírito de Deus. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Bom, essa metáfora, né, do corpo é genial. Porque todo mundo, né, vejam como o Evangelho, né, o texto, o Novo Testamento, como ele é atemporal, pode passar o tempo, e essa metáfora nos toca, porque ele está dizendo assim, sabe o corpo que vocês têm? Ele é cheio de diversidade, né? A cabeça tem uma função, ela não tem a mesma função, ela não é igual à mão. E aí, quando ele faz a comparação aqui, ele faz dois tipos de comparação. Uma em relação à identidade, né? Se todo fosse olho, não, se a orelha disser, eu não sou do corpo, porque eu não sou olho. E também, um outro aspecto, além da identidade, é a questão da necessidade. Eu não preciso. Então ele brinca um pouco com a ideia para mostrar pra gente que há diversidade nos nossos grupos, né? Porque nós sempre estamos em grupos, nunca estamos sozinhos. É uma diversidade que no seu propósito une. E a diferença não deve ser uma desculpa para a gente não conseguir conviver em comunidade, conviver no grupo, né? Seja qual for o desafio. E aí ele avança, porque ele sabe do que ele está falando. Então ele fala assim, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos, a esses honramos muito mais. E aos que nós são menos decorosos, dando muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muita honra ao que tinha falta dela. Então sempre que a gente olha, né, nos grupos que a gente está, ou por aí, às vezes até de uma forma mais distante, e vê alguém que a gente quer desprezar, aqui Paulo está lembrando que essa pessoa faz parte do corpo de Cristo, porque é um ser humano, e porque é tão amada quanto, né? E que nós precisamos muito dessa pessoa, mesmo que ela seja assim, excessivamente difícil, excessivamente desequilibrada, mas é uma ilusão nossa achar que ela saindo do nosso grupo, pronto, está tudo resolvido. Muito pelo contrário, nós precisamos dela, por isso que ela chegou até nós, não é? De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Tem uma coisa que eu esqueci de comentar, que é a questão do nobre, né? A parte do corpo que está tudo bem, que é bem valorizada, ela não precisa de muito mais do que isso. O que nos lembra a frase de Jesus, né? Eu não vim para os sãos, para aqueles que são saudáveis, eu vim para os doentes, né? Então, as pessoas mais difíceis são as que a gente precisa buscar, porque a gente precisa aprender a conviver, né? Porque quando uma pessoa sofre, a humanidade inteira sofre. Quando uma pessoa se reergue, a humanidade inteira se reergue. Porque nós somos, né, todos conectados. Claro, outros momentos do texto, ele vai falar do quanto a gente precisa passar em um filtro, né? Analisar
as atitudes das pessoas. Então aqui, a construção do texto toda vai mostrando pra gente que a gente precisa analisar, né, os frutos daquela pessoa, né, para analisar de qual árvore que é, se essa pessoa está mais conectada com o bem ou não. Mas quando a gente vê que alguém está no mal, seja porque está sofrendo as consequências ou porque está plantando mal, e isso incomoda muito, essa pessoa é difícil, é bom lembrar que ela faz parte do nosso corpo. Pode ser que agora esteja mais difícil, mas sempre é possível fazer algo para ajudar. Por exemplo, a oração, né? Aqui no Espiritismo a gente tem muita clareza do poder da oração. E a oração é fundamental. Quando a gente já não tem mais outros recursos, né, para ajudar, para conviver, a oração nos une, né? Porque a palavra, ela cria forma, né? Ela é praticamente matéria. Uma matéria que a gente não consegue acessar diretamente, mas ela é profundamente impactante, né? Ela influencia no perispírito de quem ora, né? De quem reza e da outra pessoa também. Mas a gente para por aqui, continua semana que vem.